A exploração de nióbio na Amazônia dobrou no governo de Jair Bolsonaro. Entre as áreas autorizadas para pesquisas e mineração estão bordas de terras indígenas e assentamentos de reforma agrária. Nos 3 primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro, foram protocolados 295 requerimentos para a exploração de nióbio. Um levantamento feito pela Folha de São Paulo apontou que a Agência Nacional de Mineração autorizou 171 pesquisas de exploração do metal, das quais 64 foram para a região da Amazônia Legal. 9 assentamentos de reforma agrária estruturados pelo INCRA, onde estão 8.500 famílias, e uma unidade de conservação federal, integram os locais com pesquisas liberadas. Os documentos não indicam que as comunidades tenham sido consultadas. Além disso, a agência também autorizou a exploração de nióbio em áreas coladas às de povos indígenas, como os Uaimiri-Atuari. Quando a gente junta 3 situações, não houve consulta ao órgão que é responsável pela questão ambiental. Os povos indígenas não podem sofrer esse tipo de problema em função de uma proibição da Constituição. E não existe uma necessidade econômica. A soma desses 3 fatores só atestam o seguinte: isso é uma aventura do presidente da República que não pode ser pago pelo país, pela nossa sociedade. O Brasil é o maior produtor de nióbio, com mais de 88% do total mundial. O metal é usado para tornar ligas metálicas mais leves e resistentes. A principal área de exploração está em Minas Gerais, o que, segundo especialistas, seria o suficiente para atender todo o mercado internacional. A licença para a pesquisa de nióbio envolve gastos elevados, podendo chegar a R$1 milhão, segundo a agência de mineração. Em 2020, o governo federal propôs um projeto de lei para regulamentar as explorações minerais em terras indígenas, sob a justificativa do valor do nióbio, mas a proposta não avançou. Se tivesse empresas interessadas, se tivesse uma concorrência, se tivesse uma demanda mundial, poderíamos estar aqui discutindo os riscos e a necessidade. Mas em face da ausência desse interesse, a gente pode dizer muito claramente que o Brasil não precisa dessa exploração na Amazônia e ela só trará custos e riscos ao país que podem muito bem ser evitados. O INCRA afirma que não há restrição para pesquisa e mineração em assentamentos da reforma agrária. Em nota, diz que o Instituto e os beneficiários são consultados na fase de licenciamento ambiental para definição de medidas compensatórias e indenizatórias. A FUNAI não respondeu à nossa reportagem. Professor Cortella, concorda com a reportagem que o nióbio é uma aposta de alto risco do governo federal? É desnecessário fazê-lo nesse momento. Afinal de contas, o Brasil tem quase o domínio completo. Como foi lembrado, a quase totalidade das reservas no mundo conhecidas estão no Brasil. E a quase totalidade de que no Brasil é exportado e é usado está em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, na região de Araxá. O grande problema em relação a essa exploração colocada nas franjas das comunidades indígenas ou em algumas regiões de ocupação agrária é ficar na penumbra, sem um controle mais direto. Se o mundo não tem, o Brasil tem, é um patrimônio, é preciso fazer a comercialização, a entrega, de modo controlado, supervisionado, estruturado, para que a gente não dê algo que nos faz falta. Por isso, o mais estranho nisso tudo é que fique meio na sombra. Se estivesse de modo claro, nítido, até se entenderia a discussão sobre se é necessário ou não para o país. Mas ficando lá, num lugar que quase não se tem acesso, com uma população restrita, dá sempre a impressão de que alguma coisa que deveria estar clara não está.